também gosto de ser piloto. A gente arrisca, eu não aguento, eu viajar, tá, aquela montanha de carvão, caminhão de madeira, com as madeiras tudo saindo nas toras, uma tora desse dá uma freada, a tora volta para trás e vem em cima de mim. Eu não viajo atrás de caminhão, não viajo mesmo, e nem atrás de mim. Eles não param também. Então, quantas pessoas morrem? 80%, segundo a revista Veja, dos nossos acidentes nas estradas são produzidos por caminhões. Nós não temos sistema ferroviário. Isso é motivo de fazer uma revolução nesse país, de exigir ferrovias, transporte pesado de aço, carvão, ferrovia. Estrada é para gente. É para a gente viajar com a família em segurança. Isso é uma falta de responsabilidade. Vocês estão me entendendo? Não é que a igreja tem que entender, faz parte da nossa educação, conversar sobre isso. A Torá é a qualidade de vida. E quantos aqui que nós estamos orando aqui nesse altar porque foram acidentes de carro? Claro que as pessoas são culpadas também, não é só as estradas. Mas então os sacerdotes iam junto, levavam os vasos. Aí, Mateus, eu fiquei perguntando, que vaso? Será que era o vaso de azeite? Não, o azeite era colocado mais dentro de chofar, né, daqueles tipos de chifre que guardava o óleo da unção. Aí comecei a pesquisar. Onde é que tem a palavra vaso? Ali do altar, ali do sacrifício, tinha os vasos de água, sim, tinha os potes. Mas depois eu achei lá em Números 19. Esses vasos eram aqueles vasos de água que pegava a cinza da novilha vermelha. Lembra da novilha vermelha que nós pregamos aqui há 2 sábados atrás? Pegava aquela cinza, jogava dentro dos vasos, colocava água, e aquele água com cinza na novilha vermelha, que simboliza Yeshua, né? Nós vimos isso aqui, era guardado ali para purificar os soldados, purificar todo aquele que tocava em morto, né? Que tinha um pecado de lepra, ou qualquer coisa assim, né? Uma doença que ficava fora do arraial, e tinha que passar por uma purificação. E aquela água com cinza, simbolizando ali a salvação, a redenção, a libertação. Então, como isso me educa, né? Os sacerdotes estavam dentro da batalha. Eles não estavam lá nos templos, não. Eles não estavam no estúdio de televisão, não. Eles estavam no meio do povo, no meio do soldado, porque era questão de vida ou morte. Muitas vezes, nós, pastores, estamos ausentes dos problemas da sociedade. Então, quando eu citei esse problema de transporte, é um problema que mata. Que nós temos que tomar providência e orar para que Deus levante homens que sejam homens que vão investir os nossos impostos em melhor qualidade de vida para nós. Quantas criancinhas não têm água para beber? Quantos lugares a Copasa ainda não chegou? Não é verdade? As companhias de água. Porque não há interesse. Muitas vezes não há retorno. Então eu vejo que a qualidade de vida do sacerdote, e ele levava não só a água para purificar o soldado, para mostrar a presença de Deus ali, né, para santificar o soldado, porque o que ele estava querendo dizer? Se nós somos santos, Deus é por nós. Então ele purificava os soldados ali. Era um símbolo, irmãos. Irmãos, olha para mim. Muitas vezes o crente tem medo disso aqui. Medo de uma liturgia. Onde? Estou debaixo da graça. Espera aí. Essas coisas são atos simbólicos e proféticos. Isso falam mais do que palavras. Quando eu pego a Torá que vocês viram e faço para os 4 cantos, eu estou falando que o mundo seja alcançado pela palavra de Deus pelos 4 cantos. Irmãos, isso tem força no mundo espiritual. Vocês entendem isso, o que é um ato de fé? É um ato simbólico de fé. Eu faço por fé. Se eu tirar a fé disso aqui, não sobra nada. Quando eu pego a Torá, quando eu chamo as crianças à frente, quando a criança toca nesse livro. Ah, tocou em papel, em veludo. Sim, é. Mas o símbolo por trás disso, há um toque de poder. Vocês entendem isso? Então o sacerdote levava os vasos e levava o quê? O shofar. O instrumento do sacerdote não era espada, era o sopro da intervenção divina. Porque o shofar, em Números capítulo 10, se toca shofar para mostrar. O último toque do shofar era sempre falando, nós não podemos fazer, agora depende de ti, Senhor. Aí tocava o shofar. Lembra quando os gideões ganharam aquela batalha com 300 homens? Eles tinham um potinho com uma lamparina, uma tocha lá dentro, e na hora que entraram lá no meio dos amalequitas, quebre o vaso, apareceu aquela tocha e toca o shofar. O inimigo viu aquilo, e viu aquelas tochas, e aquilo se multiplicou na visão do inimigo,
O exército deles são poderosos demais. E aquele toque de guerra, poró, 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 tocando no chofar, eles começaram a matar a si mesmos, se suicidando um ao outro, matando o outro. Israel vence aquela guerra com 300 soldados gideões. Irmãos, isso é o chofar. É quando eu não posso fazer, é quando eu não consigo fazer, é que eu entro à fé. Estão entendendo? Então isso nos educa a ver que o papel sacerdotal, neste caso da batalha, era dar apoio aos soldados, estar ali na batalha. Os reis medianitas, descendentes de Abraão com aquela concubina Quetura, né? Eles morreram, inclusive o profeta Balaão. Então quando eles passam no meio dos medianitas, eles são mortos. E Deus dá a vitória a Israel. Israel cruza esse território. E aí Moisés pede a purificação dos soldados, né? Porque os soldados erraram. A ordem de Moisés foi: mate todos. E os soldados não mataram as mulheres e salvaram as crianças, aquela coisa toda. E foi contra a palavra do Senhor. E Moisés então pede que os soldados se arrependam. E vai dizer: agora vocês vão lá, eu não mandei toda mulher que deitou com os soldados israelitas lá atrás. Lembra que um dos planos de Balaão, lá de Finéias, lembra de Finéias? Que matou aquele soldado israelita com uma prostituta, né, com uma mulher medianita, lembra? Chamada Mansri, Cosbi Mansri, era o nome da mulher. Então, irmãos, mas o que é isso? Fazer sexo? Matou, coitadinho, porque fazia sexo? Não, irmão, não é coitadinho assim, não. É que ali o diabo estava entrando, as mulheres atraindo, seduzindo os soldados, se casando, se misturando em julgo desigual. Você entende isso? Então a casa de Israel ia misturar com os medianitas. Então não haveria as tribos. Então Deus separa isso para a fidelidade da palavra dele, para consolidar o Estado de Israel, da tribo de Davi, da qual viria, da tribo de Judá, da qual viria o Messias, não é isso? Então eu fico vendo o zelo que Deus tem. Agora, mata, aí Deus fala: não, as mulheres virgens vocês podem poupar. Essas não se contaminaram com o homem. Essas podem integrar a nação de Israel, vocês podem até casar com elas, mas as outras eu não quero. Porque ia trazer o pecado, a improbidade dentro da casa de Israel. Então, muitas vezes a pessoa pergunta: mas que Deus é esse do Antigo Testamento que vocês pregam, que manda matar? Irmãos, tem que entender como Deus trabalha com o pecado e como Deus extermina o pecado. Eu não estou aqui fazendo uma apologia para defesa da pena de morte, não é isso que eu estou falando. Mas Deus é soberano. A história mostra que Ele é soberano, e assim foi. E assim Israel prevaleceu. Se Israel existe hoje, se nós podemos falar nessa língua aqui depois de 4.000 anos, é porque Deus zelou e preservou. Onde estão os amalequitas? Não existem. Onde estão os filisteus? Não existem. Onde estão os jebuseus? Não existem mais. Qual é a língua dos fenícios? Não existe mais. Qual é a língua dos medianitas? Não existe mais. Mas aqui falamos hoje uma língua de 4.000 anos. Tá certo? Porque Deus preserva, e é o zelo dele. Se Israel tivesse disperso, você estaria falando um dialeto, um aramaico estranho da vida. Mas não. Deus dá a língua dele, a língua que ele escreveu a palavra, ele preservou. Hoje, depois de tantos anos, depois de Esdras e Neemias, que restauraram esse serviço, o que fazemos aqui foi feito lá atrás, quando o povo voltou da Babilônia, o povo sem Deus. Eles começam a voltar para a palavra, estudar a palavra. Tá certo? Põe na tela. Então, os despojos Deus deixa dividir, tem aí uma porção para o sacerdote, mas isso aí não é tão importante. Distribuíam as terras. A tribo de Rúben, né, era a primeira tribo. Lembra daquele mapa que eu fiz, como eles marchavam? As tribos iam em ordem, era 3 na frente, 3 da direita, 3 da esquerda e 3 atrás, dando 12 tribos. E os sacerdotes iam protegendo a arca com os levitas. Arão e Moisés iam na frente da tribo de Judá, não é? Então, a tribo de Rúben, o que faz? A tribo dele era uma das tribos de frente. O que faz? Quando vê Gileade, 40 anos de deserto, 40 anos de areia e pedra, quando vê Gileade, aquele verdinho do Jordão, do outro lado ali das montanhas de Moabe, quando ele viu Jericó ali, já chegando naquela região das planícies, quem conhece lá sabe que é uma coisa maravilhosa, aquela parte verdinha, aquele oásis no meio do deserto. A terra de Gileade é uma terra que corre leite e mel, até hoje é conhecida assim.